Imagine um universo onde a maior parte de tudo o que existe é completamente invisível, não emite luz e nem interage conosco. Essa é a realidade que a ciência nos mostra sobre a matéria escura, uma substância misteriosa que permeia o cosmos. Ela não pode ser vista, sentida ou tocada, mas seus efeitos gravitacionais são tão poderosos que moldam galáxias inteiras. Apesar de sua importância crucial para a estrutura do universo, a matéria escura continua sendo um dos maiores enigmas da física. Estamos em uma busca incessante para desvendar sua natureza, e cada nova pista nos leva a repensar os fundamentos da realidade. O fantasma do universo. Introdução à matéria escura. A matéria escura é, sem dúvida, um dos maiores mistérios da ciência moderna. Um verdadeiro fantasma que permeia o universo. Ela representa cerca de 27% de toda a massa-energia do cosmos, superando em muito a matéria normal que podemos ver e tocar. Apesar de sua vasta quantidade, a matéria escura não interage com a luz, nem com qualquer outra forma de radiação eletromagnética. Isso significa que ela não brilha, não reflete e nem absorve luz, tornando-a completamente invisível aos nossos telescópios. Sua existência não é uma mera teoria especulativa, mas uma necessidade imposta por décadas de observações astronômicas. O universo, como o conhecemos, seria fundamentalmente diferente sem a presença invisível da matéria escura. A ideia da matéria escura surgiu pela primeira vez na década de 1930, quando o astrônomo Fritz Zwicky observou algo estranho. Ele estava estudando o aglomerado de galáxias Coma e percebeu que as galáxias estavam se movendo muito mais rápido do que o esperado. Para que elas não se dispersassem pelo espaço, era preciso haver muito mais massa do que a visível no aglomerado. A gravidade da matéria visível simplesmente não era suficiente para manter o aglomerado unido. Zwicky cunhou o termo matéria escura para descrever essa massa invisível e faltante. Sua ideia, inicialmente cética, ganharia força décadas depois com novas evidências. Décadas mais tarde, na década de 1970, a astrônoma Vera Rubin forneceu evidências mais robustas para a matéria escura. Ela estudou as curvas de rotação de galáxias espirais e notou algo análogo ao que Zwicky havia observado. As estrelas nas bordas das galáxias giravam tão rápido quanto as estrelas mais próximas do centro. Pelas leis da física, as estrelas mais distantes deveriam girar mais lentamente, a menos que houvesse uma massa invisível. Essa massa extra formaria um halo invisível ao redor da galáxia, fornecendo a gravidade adicional. As observações de Rubin foram um divisor de águas, tornando a matéria escura um campo de pesquisa sério. As evidências para a matéria escura vêm de diversas frentes, não apenas de galáxias e aglomerados. Estudos da radiação cósmica de fundo em micro-ondas, o eco do Big Bang, também apontam para sua existência. O padrão de flutuações de temperatura nesse mapa cósmico só pode ser explicado com a presença de matéria escura. Simulações de computador da formação de estruturas em larga escala no universo, como filamentos e vazios, também exigem matéria escura. Sem ela, o universo que vemos hoje, com suas galáxias e aglomerados, não teria se formado. A matéria escura é, portanto, o andaime invisível que sustenta o cosmos. A grande questão que intriga os cientistas é a natureza da matéria escura. O que ela é? Sabemos que não é a matéria bariônica normal, prótons, nêutrons e elétrons, que compõem estrelas, planetas e nós mesmos. Isso porque ela não interage com a luz, e a matéria bariônica sempre interage de alguma forma. Acredita-se que seja composta por algum tipo de partícula exótica ainda não descoberta. Essas partículas hipotéticas interagiriam apenas gravitacionalmente,
e talvez por meio de uma força fraca. A busca por essas partículas é uma das maiores caçadas científicas da atualidade. Os cientistas têm várias teorias sobre o que a matéria escura poderia ser. Uma das mais populares é a dos WIMPs, Weakly Interacting Massive Particles, ou partículas maciças de interação fraca. Essas partículas teriam uma massa relativamente grande e interagiriam tão fracamente que seriam difíceis de detectar. Outros candidatos incluem axions, partículas muito leves que poderiam se manifestar de outras formas sutis. Há também teorias mais exóticas, como buracos negros primordiais, embora esta seja menos favorecida atualmente. A busca continua nos laboratórios subterrâneos e nos observatórios espaciais, com cada nova ideia sendo testada. A importância da matéria escura vai além da simples massa extra. Ela é fundamental para a própria evolução do universo. Sua gravidade ajudou a aglomerar a matéria comum após o Big Bang, formando as sementes das galáxias. Sem a matéria escura, a formação de estruturas teria sido muito mais lenta e ineficiente. As galáxias não teriam se formado tão grandes e organizadas, e o universo seria um lugar muito mais disperso. Compreender a matéria escura é, portanto, essencial para ter uma imagem completa da história cósmica. É a força oculta que guia a dança das galáxias. Em resumo, a matéria escura é um componente invisível e dominante do universo, detectada por seus efeitos gravitacionais. Sua existência foi proposta por Fritz Zwicky e confirmada por Vera Rubin e outras observações cosmológicas. Ela não interage com a luz, mas é crucial para a formação de galáxias e a estrutura em larga escala do cosmos. A natureza da matéria escura permanece um mistério, com WIMPs e axions sendo os principais candidatos a partículas exóticas. A busca por sua detecção direta e a compreensão de sua natureza são desafios centrais para a física moderna. A matéria escura é o grande fantasma cósmico que esperamos finalmente desmascarar. A prova invisível. Como detectamos a matéria escura? Indiretamente. A matéria escura, como o próprio nome sugere, é invisível e não interage com a luz, tornando sua detecção direta um desafio colossal. No entanto, sua presença massiva não passa despercebida no universo. Ela se revela através de seus poderosos efeitos gravitacionais. Os cientistas não veem a matéria escura, mas observam as consequências de sua influência em galáxias e aglomerados. É como tentar adivinhar a presença de um grande objeto escondido atrás de uma cortina, observando como ele distorce o tecido ao redor. Essas pistas gravitacionais são a base de toda a nossa compreensão atual sobre esse enigma cósmico. As técnicas para desvendar essa prova invisível são tão engenhosas quanto as galáxias que elas ajudam a explicar. Um dos primeiros e mais convincentes indícios da matéria escura veio das curvas de rotação das galáxias espirais. Estrelas e gás que orbitam o centro de uma galáxia deveriam ter velocidades que diminuem à medida que se afastam do centro. Essa expectativa é baseada na quantidade de matéria visível que observamos nessas galáxias. No entanto, a astrônoma Vera Rubin e seus colegas descobriram que as estrelas nas regiões externas de muitas galáxias giravam tão rápido quanto as internas. Isso só é possível se houver uma quantidade massiva de matéria invisível formando um grande halo ao redor da galáxia. Essa massa extra, a matéria escura, fornece a gravidade adicional para manter tudo coeso. Outra forte evidência vem dos aglomerados de galáxias, as maiores estruturas gravitacionalmente ligadas do universo. Assim como Fritz Zwicky notou nos anos 30, as galáxias dentro desses aglomerados se movem muito rápido. Para que esses aglomerados não se desfaçam devido à alta velocidade de suas galáxias, é necessária uma gravidade muito maior. A matéria visível
como as próprias galáxias e o gás quente entre elas, simplesmente não é suficiente. A massa extra, invisível, da matéria escura mantém esses gigantescos sistemas unidos. A matéria escura atua como a cola invisível, que impede que essas estruturas se desintegrem. O fenômeno de lentes gravitacionais oferece uma das provas mais diretas da matéria escura. A gravidade de objetos muito massivos, como aglomerados de galáxias, pode curvar o espaço-tempo ao seu redor. Essa curvatura desvia a luz de objetos mais distantes, agindo como uma lente cósmica e distorcendo suas imagens. Ao analisar a forma como a luz é distorcida, os astrônomos podem mapear a distribuição total da massa em um aglomerado. Esses mapas invariavelmente mostram que a maior parte da massa de um aglomerado é invisível, a matéria escura. O telescópio espacial Hubble foi fundamental para as observações detalhadas de lentes gravitacionais. A radiação cósmica de fundo em micro-ondas, CMB, o brilho remanescente do Big Bang, também é um testemunho da matéria escura. O CMB é um instantâneo do universo quando ele tinha apenas 380 mil anos de idade, antes da formação das primeiras estrelas. As pequenas flutuações de temperatura e densidade observadas nesse mapa cósmico são a semente de todas as estruturas atuais. Apenas com a inclusão da matéria escura nos modelos cosmológicos é possível explicar o padrão dessas flutuações. Sem a matéria escura, a gravidade da matéria comum teria sido muito fraca para formar as estruturas observadas no CMB. É a prova mais antiga da presença da matéria escura, datando do início do próprio universo. Observações de colisões de aglomerados de galáxias, como o famoso aglomerado Bala, fornecem evidências visuais impactantes. Quando dois aglomerados colidem, o gás quente, matéria visível, entre as galáxias é desacelerado pelo arrasto. No entanto, a matéria escura, que interage apenas gravitacionalmente, passa através da colisão sem ser freada. O aglomerado Bala mostra a matéria escura separada da matéria comum, como se fosse uma fantasma que atravessou a outra. Isso oferece uma prova notável de que a matéria escura é diferente da matéria bariônica e interage minimamente. É como ver as impressões digitais de um criminoso invisível no local do crime cósmico. A formação de estruturas em larga escala no universo também depende criticamente da matéria escura. Simulações cosmológicas que tentam replicar a formação de galáxias, aglomerados e os filamentos cósmicos exigem matéria escura. Sem sua gravidade adicional, o universo seria muito mais homogêneo e as grandes estruturas não teriam se formado. A matéria escura agiu como um molde gravitacional, atraindo a matéria comum para formar essas teias cósmicas. Ela forneceu as sementes gravitacionais para que as galáxias pudessem se agrupar e crescer ao longo do tempo. A estrutura do universo é um dos maiores monumentos à existência da matéria escura. Em resumo, detectamos a matéria escura indiretamente através de seus efeitos gravitacionais por todo o cosmos. As curvas de rotação de galáxias, o movimento em aglomerados e as lentes gravitacionais são provas contundentes. A radiação cósmica de fundo em micro-ondas e colisões de aglomerados de galáxias também confirmam sua presença. A matéria escura é o andaime invisível que permitiu a formação das estruturas em larga escala do universo. Embora não possamos vê-la, suas impressões digitais estão por toda parte, moldando a realidade que observamos. A busca agora é por sua natureza e detecção direta para finalmente desmascarar esse fantasma cósmico. A crise da detecção. Por que a matéria escura é tão elusiva? Apesar das abundantes evidências indiretas de sua existência,
A matéria escura permanece frustrantemente elusiva. Décadas de pesquisa e bilhões de dólares investidos em experimentos não renderam uma detecção direta e conclusiva. Essa falta de um flagrante direto gerou o que muitos cientistas chamam de crise da detecção da matéria escura. O grande mistério é: se ela é tão abundante e tem um impacto gravitacional tão grande, por que não conseguimos encontrá-la? A resposta reside na sua natureza peculiar e na sua interação mínima, quase nula, com a matéria comum. Ela é um fantasma cósmico que passa através de nós, sem deixar rastros perceptíveis, tornando a busca um verdadeiro desafio. A principal razão para a elusividade da matéria escura é sua interação extremamente fraca com outras partículas. A matéria comum que conhecemos interage através de 4 forças fundamentais: gravidade, eletromagnetismo, força nuclear forte e força nuclear fraca. A matéria escura, como o nome sugere, não interage eletromagneticamente, ou seja, não interage com a luz. Ela também não parece interagir via força nuclear forte, a força que une prótons e nêutrons. A única interação confirmada até agora é a gravidade, que é uma força muito fraca em escalas subatômicas. Isso significa que as partículas de matéria escura podem passar por nós, pela Terra e pelo Sol, sem colidir com nada. Imagine que o universo está repleto de bilhões de partículas de matéria escura a cada segundo, passando por cada centímetro quadrado do seu corpo. Mesmo com essa quantidade colossal, a chance de uma dessas partículas colidir com um átomo do seu corpo é praticamente zero. É como tentar acertar uma mosca com um tiro de canhão, onde a mosca é incrivelmente pequena e o espaço é vasto. Essa falta de interação forte significa que os detectores precisam ser extraordinariamente sensíveis e grandes. Os experimentos de detecção direta buscam por um evento incrivelmente raro, uma única colisão de matéria escura com um núcleo atômico. Essa baixa probabilidade é o que torna a caçada tão difícil e demorada. Outro fator complicador é o ruído de fundo presente em qualquer experimento de detecção. A Terra está constantemente sendo bombardeada por partículas de raios cósmicos e outras formas de radiação. Essas partículas podem imitar o sinal de uma possível colisão de matéria escura, criando falsos positivos. Para mitigar esse problema, a maioria dos experimentos de matéria escura é construída em laboratórios subterrâneos profundos. A rocha acima desses laboratórios atua como um escudo, filtrando a maior parte da radiação cósmica indesejada. Mesmo assim, resquícios de radioatividade natural no ambiente ainda representam um desafio. Ainda não sabemos a massa exata da partícula de matéria escura, o que dificulta ainda mais a busca. Dependendo da massa, a partícula pode se comportar de maneiras muito diferentes ao interagir com os detectores. Se for muito leve, ela pode ser difícil de detectar porque não deixaria energia suficiente em uma colisão. Se for muito pesada, a frequência de colisões pode ser ainda menor, tornando o evento raríssimo. Os experimentos precisam ser projetados para cobrir uma vasta gama de massas e energias possíveis. Essa incerteza na massa é um dos grandes desafios para os físicos experimentais. A velocidade das partículas de matéria escura também é um fator importante na dificuldade de detecção. Espera-se que a matéria escura esteja se movendo a altas velocidades através da galáxia, mas não a velocidades relativísticas. Saber a faixa de velocidade ajuda a projetar detectores que possam registrar o impulso de uma colisão. No entanto, mesmo com essa informação, a energia transferida em uma colisão é geralmente muito pequena. É como tentar registrar o impacto de uma bola de ping-pong que mal encosta em uma parede pesada. Essa baixa energia transferida exige detectores com sensibilidade de ponta. A crise da detecção
tem levado os cientistas a explorar novas e inovadoras abordagens. Além dos experimentos de detecção direta, que buscam colisões, há a detecção indireta em aceleradores de partículas. Pesquisadores também procuram por aniquilações de matéria escura em regiões densas do espaço, que poderiam gerar raios gama. A falta de um sinal claro até agora está forçando os físicos a pensar fora da caixa e a questionar suposições básicas. Essa busca incansável, apesar das dificuldades, é um motor para a inovação e o avanço da física fundamental. A elusividade da matéria escura nos empurra aos limites do conhecimento. Em resumo, a matéria escura é tão elusiva devido à sua interação extremamente fraca com a matéria comum. Ela não interage com a luz ou com forças nucleares fortes, apenas gravitacionalmente e talvez fracamente. A baixíssima probabilidade de colisão e o ruído de fundo dos experimentos são grandes obstáculos. A incerteza sobre a massa e a velocidade das partículas de matéria escura também complica a busca. Essa crise da detecção está impulsionando a inovação e a exploração de novas estratégias experimentais. A matéria escura é o maior enigma da física moderna e sua detecção seria uma revolução. Candidatos invisíveis. Quais partículas podem ser a matéria escura? A busca pela matéria escura é uma das maiores caçadas científicas da atualidade e um de seus pilares é a identificação de possíveis candidatos. Os cientistas não estão procurando qualquer coisa. Eles têm teorias bem fundamentadas sobre quais partículas poderiam compor essa substância misteriosa. Esses candidatos são geralmente partículas hipotéticas, ou seja, ainda não observadas, que se encaixam nos requisitos da matéria escura. Elas devem interagir apenas gravitacionalmente e talvez por meio de uma força fraca, e não devem interagir com a luz. A escolha do candidato certo é crucial, pois cada tipo de partícula exige um método de detecção específico. Explorar esses candidatos invisíveis é como investigar diferentes suspeitos em um grande mistério cósmico. O candidato mais popular e estudado por décadas são as WIMPs, Weakly Interacting Massive Particles. WIMP significa partícula maciça de interação fraca, e seu nome já diz muito sobre suas características. Elas seriam partículas com massa relativamente grande, talvez de dezenas a milhares de vezes a massa de um próton. A interação fraca significa que elas interagem apenas por meio da força nuclear fraca e da gravidade. Essa interação fraca explicaria por que são tão difíceis de detectar, passando pela matéria comum sem colidir. Muitos dos maiores experimentos subterrâneos foram projetados especificamente para buscar essas WIMPs. Outro forte candidato, especialmente para matéria escura leve, são os áxions. Áxions são partículas hipotéticas muito mais leves que os WIMPs, talvez trilhões de vezes menos massivas que um elétron. Eles surgem de uma solução teórica para um problema da física de partículas chamado problema CP-forte, no modelo padrão. Acredita-se que os áxions interagem ainda mais fracamente que os WIMPs, o que os torna ainda mais difíceis de encontrar. No entanto, eles poderiam ter uma pequena interação com campos eletromagnéticos fortes, como os de um ímã. Isso abre a porta para diferentes tipos de experimentos de detecção, utilizando ressonadores magnéticos. Existem também candidatos mais exóticos, embora menos prováveis ou com menor apoio experimental atualmente. Um deles são os neutrinos estéreis, uma versão ainda mais elusiva dos neutrinos que já conhecemos. Eles não interagiriam nem mesmo pela força nuclear fraca, apenas gravitacionalmente, tornando-os quase impossíveis de detectar. Outra ideia, que já foi mais popular, são os buracos negros primordiais, formados nos primeiros instantes do Big Bang.
No entanto, observações e limites astrofísicos atuais tornaram essa opção menos provável para a maior parte da matéria escura. A diversidade de candidatos reflete a complexidade do problema e a criatividade dos físicos. A temperatura da matéria escura também ajuda a classificar seus candidatos. Partículas que se moviam em velocidades relativísticas no início do universo são chamadas de matéria escura quente. Neutrinos, por exemplo, são matéria escura quente, mas sabemos que eles não podem compor toda a matéria escura. A matéria escura quente tenderia a borrar as estruturas no universo, impedindo a formação de pequenas galáxias. Já as WIMPs e os Axions seriam matéria escura fria, movendo-se mais lentamente e permitindo a formação de estruturas. A maioria dos modelos cosmológicos atuais favorece a matéria escura fria para explicar o universo que observamos. A busca por WIMPs e Axions domina a paisagem experimental da matéria escura. Os experimentos de detecção direta de WIMPs procuram por uma leve sacudida em detectores de xenônio ou germânio. Esses detectores são isolados no subsolo para evitar o ruído de fundo, esperando por uma colisão rara. Para os Axions, experimentos como o Axion Dark Matter Experiment, ADMX, tentam converter Axions em micro-ondas. Eles usam grandes ímãs e cavidades de ressonância para tentar capturar essa interação minúscula. Cada tipo de partícula exige uma armadilha cuidadosamente projetada e um método de detecção inovador. Ainda que WIMPs e Axions sejam os favoritos, a ausência de detecção direta tem levado a novas propostas. Candidatos mais exóticos incluem partículas que interagem por meio de uma força escura totalmente nova. Ou talvez a matéria escura não seja uma única partícula, mas um setor escuro inteiro de partículas desconhecidas. Essa possibilidade abre um leque ainda maior de interações e comportamentos que precisam ser explorados. A criatividade na física de partículas está em alta, conforme os cientistas tentam quebrar o impasse da detecção. A matéria escura pode ser muito mais complexa do que imaginamos. Em resumo, a matéria escura pode ser composta por partículas hipotéticas como WIMPs e Axions. WIMPs são partículas maciças de interação fraca, enquanto Axions são muito mais leves e interagem de forma sutil. Neutrinos estéreis e buracos negros primordiais são outros candidatos, embora menos prováveis para a maior parte. A maioria dos modelos cosmológicos favorece a matéria escura fria, como WIMPs e Axions, para explicar a estrutura do universo. Experimentos específicos são projetados para cada tipo de partícula, buscando colisões ou conversões. A busca contínua por esses candidatos invisíveis é a chave para desvendar o grande mistério cósmico. Caçadores de fantasmas, os experimentos subterrâneos e sua busca. A caçada pela matéria escura é uma das aventuras científicas mais ambiciosas e desafiadoras da nossa era. Para tentar capturar esse fantasma cósmico, os cientistas construíram alguns dos laboratórios mais extraordinários do mundo. Esses experimentos são, literalmente, enterrados quilômetros abaixo da superfície da Terra em antigas minas e túneis. O objetivo é isolar os detectores de qualquer interferência que possa mascarar um sinal minúsculo da matéria escura. A rocha acima atua como um escudo protetor contra a radiação cósmica, que constantemente bombardeia nosso planeta. Esses caçadores de fantasmas operam em condições extremas, na esperança de um evento único e revolucionário. Um dos tipos mais comuns de detectores de matéria escura são os que usam xenônio líquido como alvo. Experimentos como o Lux Zeppelin, LZ, nos Caresiwa e o Xenonite, na Itália, são exemplos de ponta dessa tecnologia. Esses detectores consistem em grandes tanques preenchidos com xenônio ultrapuro,
mantido a temperaturas criogênicas. A ideia é que, se uma partícula de matéria escura, como uma WIMP, colidir com o núcleo de um átomo de xenônio, ela deixará um rastro. Essa colisão geraria um pequeno flash de luz e uma nuvem de elétrons que seriam detectados por sensores. A detecção de um único evento, que não possa ser explicado por nenhuma outra partícula, seria a prova tão esperada. Outro material alvo popular em detectores de matéria escura é o germânio ultrapuro. Experimentos como o CDMS, Cryogenic Dark Matter Search, usam cristais de germânio resfriados a temperaturas próximas do zero absoluto. Quando uma partícula de matéria escura colide com um núcleo de germânio, ela pode gerar uma minúscula vibração ou calor. Essa pequena energia liberada é detectada por sensores extremamente sensíveis, acoplados aos cristais. Esses detectores são projetados para medir até as menores perturbações, na esperança de um sinal. A escolha do material-alvo e da tecnologia é crucial para maximizar a chance de um evento. A escolha de locais subterrâneos profundos é fundamental para o sucesso desses experimentos. A superfície da Terra está constantemente exposta a raios cósmicos, muons e outras partículas de alta energia. Essas partículas geram um ruído de fundo que poderia facilmente mascarar um sinal de matéria escura. Milhares de metros de rocha, acima dos laboratórios, atuam como um filtro natural, absorvendo a maior parte dessa radiação. Isso cria um ambiente de silêncio cósmico, onde os detectores podem operar com a máxima sensibilidade. Esses laboratórios subterrâneos são verdadeiros santuários da física de partículas. Além de estarem no subsolo, os detectores são construídos com materiais de altíssima pureza e blindagem extensiva. Qualquer traço de radioatividade em seus componentes poderia gerar sinais espúrios, confundindo os cientistas. Por isso, os materiais são cuidadosamente selecionados e purificados, às vezes com anos de antecedência. Os detectores são frequentemente cercados por camadas de água, chumbo ou outros materiais de blindagem. Essa blindagem adicional serve para proteger o núcleo sensível do detector de qualquer radiação residual. A busca pela matéria escura é uma lição de engenharia de precisão e controle de ruído. Os caçadores de fantasmas também consideram o movimento da Terra através do halo de matéria escura da Via Láctea. À medida que nosso sistema solar orbita o centro da galáxia, a Terra se move através de um vento de matéria escura. Esse movimento cria uma variação sazonal na taxa esperada de colisões, com um pico em certas épocas do ano. Os detectores são projetados para procurar por essa assinatura anual, que seria uma prova ainda mais forte. Um sinal que varia com o tempo, seguindo o movimento da Terra, seria muito mais difícil de explicar por ruído de fundo. Essa variação é uma assinatura esperada da matéria escura, que os cientistas buscam ativamente. A ausência de uma detecção direta e conclusiva até agora não significa que a matéria escura não exista. Isso apenas significa que a partícula de matéria escura pode ser diferente do que esperávamos. WIMPs tradicionais, por exemplo. Ou que a interação é ainda mais fraca do que o previsto, exigindo detectores ainda maiores e mais sensíveis. A crise da detecção está impulsionando a inovação e a exploração de novos candidatos, como os Axions. Os cientistas continuam otimistas de que a paciência e a persistência acabarão por revelar a natureza desse mistério. A busca por esse fantasma cósmico continua, com cada não detecção refinando nossa compreensão. Em resumo, experimentos subterrâneos buscam diretamente partículas de matéria escura, como WIMPs. Detectores de xenônio líquido e germânio ultrapuro são os principais instrumentos nessa caçada. O isolamento subterrâneo e a blindagem de alta pureza são cruciais para minimizar o ruído de fundo.
Os cientistas buscam por colisões raras que gerem flashes de luz ou vibrações e por variações sazonais nos sinais. A ausência de detecção até agora impulsiona a inovação e a busca por novos candidatos e tecnologias. A busca pelo fantasma do universo é uma das maiores façanhas da engenharia e da física experimental. Além do padrão, novas ideias para desvendar a matéria escura. A ausência de uma detecção direta da matéria escura, apesar dos grandes esforços, tem impulsionado a comunidade científica a pensar fora da caixa. As abordagens tradicionais, focadas principalmente em WIMPs de certa massa e interação, não produziram resultados conclusivos. Essa crise não é um sinal de fracasso, mas um convite para explorar novas ideias e expandir o modelo padrão da física de partículas. Cientistas estão desenvolvendo teorias e experimentos inovadores para procurar a matéria escura em regimes completamente diferentes. Eles estão questionando premissas básicas e investigando cenários que antes eram considerados muito especulativos. Essa fase de além do padrão é crucial para finalmente desvendar a natureza desse mistério cósmico. Uma das novas frentes de pesquisa explora a possibilidade de uma matéria escura leve, como os axions, ou partículas mais leves ainda. Se a matéria escura for muito leve, ela não deixaria um sinal detectável nos grandes detectores de WIMPs, que buscam por colisões de partículas pesadas. Para axions, por exemplo, os experimentos procuram por sua conversão em fótons de micro-ondas em fortes campos magnéticos. Experimentos como o ADMX usam cavidades de micro-ondas ressonantes para tentar ouvir o sinal minúsculo de axions. Outras ideias incluem buscar por interações de matéria escura com ondas gravitacionais ou com ondas de rádio. Essa busca por partículas mais leves exige uma sensibilidade sem precedentes em diferentes faixas de energia. Outra ideia inovadora é a de um setor escuro, completo de partículas e forças. Em vez de ser uma única partícula, a matéria escura poderia ser composta por várias partículas que interagem entre si. Essas partículas teriam suas próprias forças escuras, análogas às forças eletromagnéticas ou nucleares que conhecemos. Isso abriria um universo paralelo de interações que não interagem diretamente com a nossa matéria visível. Os experimentos, então, teriam que procurar por mediadores dessas forças escuras, como fótons escuros. Essa abordagem expande radicalmente o leque de possibilidades para a natureza da matéria escura. A busca por sinais indiretos da matéria escura também está sendo aprimorada e expandida. Se as partículas de matéria escura colidem entre si no espaço, elas poderiam se aniquilar ou decair em partículas visíveis. Esses eventos gerariam raios gama, raios X ou neutrinos, que poderiam ser detectados por telescópios espaciais. Observatórios como o Telescópio Espacial Fermi de raios gama procuram por excessos de raios gama em regiões densas de matéria escura. Um sinal característico vindo do centro da Via Láctea ou de galáxias anãs poderia ser a prova de aniquilação. Essa detecção indireta complementa a busca direta, oferecendo outra via para o mistério. Experimentos em aceleradores de partículas, como o Grande Colisor de Hadrons, LHC, também estão procurando a matéria escura. Em colisões de alta energia, os cientistas buscam por energia faltante, após a criação de partículas conhecidas. Se a matéria escura for produzida no LHC, ela não seria detectada diretamente, mas levaria parte da energia da colisão. Essa energia invisível seria a assinatura da matéria escura, indicando que novas partículas foram criadas. Embora o LHC não tenha encontrado a matéria escura ainda, ele está estabelecendo limites importantes sobre suas propriedades. Esses aceleradores são como fábricas, onde tentamos criar e estudar partículas exóticas.
Apesar da dificuldade, a crise da detecção tem gerado um enorme ímpeto para a inovação. Novos conceitos para detectores, como os que usam qubits em computação quântica ou lasers ultrassensíveis, estão sendo explorados. A colaboração entre físicos teóricos e experimentais é mais forte do que nunca, com novas ideias surgindo constantemente. A ausência de uma detecção clara forçou a ciência a ir além de suas zonas de conforto e a abraçar a criatividade. Isso é um sinal de que a física fundamental está viva e buscando ativamente a próxima grande descoberta. A matéria escura nos empurra para a vanguarda do conhecimento. A pesquisa da matéria escura está no limite do nosso entendimento da física. Ela nos força a considerar que o modelo padrão das partículas, embora incrivelmente bem-sucedido, está incompleto. A descoberta da matéria escura não apenas revelaria uma nova partícula, mas também uma nova força, ou até mesmo um novo setor do universo. Isso teria implicações profundas para a cosmologia, a formação de galáxias e a própria natureza da realidade. A busca por essas novas ideias é um lembrete de que a ciência é um processo contínuo de descoberta e refinamento. O futuro da matéria escura está em um território desconhecido e emocionante. Em resumo, a falta de detecção direta impulsiona novas ideias para desvendar a matéria escura. A busca se expandiu para a matéria escura leve, como áxions, e para um possível setor escuro de forças e partículas. Sinais indiretos de aniquilação em raios gama e a energia faltante em aceleradores também são explorados. A inovação em detectores e a colaboração entre teóricos e experimentais são cruciais nessa fase. A crise da detecção é um motor para a expansão do modelo padrão e a busca por uma nova física. A matéria escura continua a nos desafiar, mas também nos inspira a ir além dos limites conhecidos. Partículas fantasmas. A matéria escura. Como um quinto estado da matéria. A ideia de que a matéria escura pode ser um quinto estado da matéria, além de sólido, líquido, gasoso e plasma, é uma metáfora intrigante para sua natureza enigmática. Ela destaca o quão fundamentalmente diferente a matéria escura parece ser de tudo o que conhecemos no modelo padrão da física. Não se trata apenas de uma nova partícula, mas de um componente tão estranho que desafia nossas classificações existentes. Essa perspectiva nos força a expandir nossa compreensão do que a matéria pode ser e como ela pode interagir, ou não, com o nosso universo. É como se o cosmos tivesse um lado oculto, com suas próprias regras e formas de existência que estamos apenas começando a vislumbrar. A matéria escura não é apenas uma massa invisível. Ela pode ser uma categoria inteiramente nova de coisa no universo. Quando pensamos em estados da matéria, geralmente consideramos como os átomos e moléculas interagem entre si. Sólidos têm ligações fortes, líquidos têm ligações flexíveis e gases não têm ligações definidas, enquanto o plasma é gás ionizado. A matéria escura, por outro lado, parece interagir tão pouco que mal podemos descrever suas ligações com outras partículas. Suas interações são tão fracas que a torna quase dissociada do resto do universo que vemos. Ela é como uma substância que existe dentro de outra substância, sem jamais se misturar ou colidir. Essa peculiaridade a coloca em uma categoria à parte de qualquer estado da matéria conhecido. A matéria escura não forma estruturas como nuvens ou planetas através de interações que não sejam a gravidade. Ela não se condensa em formas que podemos ver ou sentir, como a água ou o ferro. Sua única influência discernível em larga escala é a atração gravitacional, que molda galáxias e aglomerados. Mesmo dentro de uma galáxia, a matéria escura forma um halo difuso, não um objeto compacto e visível.
Essa ausência de interações não gravitacionais a impede de se comportar como a matéria comum. Ela é uma matéria que existe em um estado de quase total desvinculação da matéria bariônica. A ideia de partículas fantasmas para a matéria escura também vem de sua capacidade de atravessar a matéria comum. Bilhões dessas partículas passariam por nós a cada segundo, sem que sentíssemos qualquer interação. É como se elas fossem feitas de uma substância que não vê ou sente a matéria comum. Essa característica a torna incrivelmente difícil de detectar, pois não deixa rastros em detectores normais. Os neutrinos, embora interajam pela força fraca, são os fantasmas mais próximos que conhecemos no modelo padrão. A matéria escura levaria essa propriedade de fantasma a um nível muito mais extremo. A busca por essa partícula fantasma está desafiando os limites da nossa tecnologia e do nosso entendimento. Os experimentos de detecção são projetados para registrar os eventos mais raros e as interações mais fracas possíveis. Eles buscam por sinais tão sutis que podem ser facilmente confundidos com ruído de fundo. Se a matéria escura é de fato um quinto estado da matéria, ela exige uma nova física para ser descrita. Isso pode significar novas partículas, novas forças ou até mesmo uma extensão do espaço-tempo que não conhecemos. A matéria escura nos convida a redefinir nossa própria compreensão do universo. Alguns teóricos exploram a possibilidade de que a matéria escura não seja uma única partícula, mas um setor escuro inteiro. Nesse cenário, haveria uma variedade de partículas de matéria escura que interagem entre si através de suas próprias forças escuras. Isso seria análogo ao nosso modelo padrão, que tem elétrons, quarks e suas interações eletromagnéticas e fortes. Se isso for verdade, a matéria escura poderia ter seus próprios sólidos, líquidos e gases dentro desse setor oculto. É uma visão que expandiria enormemente a complexidade e a riqueza do universo que não podemos ver. Essa é uma das ideias mais radicais que surgiram da crise da detecção. A descoberta da matéria escura e a compreensão de sua natureza teria um impacto revolucionário na física. Ela nos forçaria a reescrever os livros didáticos e a expandir o modelo padrão de partículas. Isso também afetaria nossa compreensão da cosmologia, da formação de galáxias e da evolução do universo. A matéria escura é a chave para desvendar um vasto domínio de fenômenos físicos que ainda nos são desconhecidos. Ela representa a próxima fronteira da física fundamental, onde o desconhecido aguarda para ser revelado. A essência da matéria escura pode ser a essência de um novo estado fundamental da existência. Em resumo, a matéria escura pode ser vista como um quinto estado da matéria, devido à sua natureza elusiva e interações mínimas. Ela não forma estruturas visíveis e passa através da matéria comum, comportando-se como uma partícula fantasma. Essa ausência de interações fortes desafia nossas classificações e exige uma nova física para sua descrição. A busca por essa partícula fantasma está levando à exploração de novos detectores e teorias, como a do setor escuro. A matéria escura é, de fato, um enigma que nos empurra para a vanguarda do conhecimento cósmico. Reescrevendo a física, o impacto da matéria escura em nossas leis. A descoberta e compreensão da matéria escura representam um dos maiores desafios e, ao mesmo tempo, uma das maiores promessas da física moderna. Não se trata apenas de adicionar uma nova partícula ao nosso catálogo. Trata-se de um fenômeno que tem o poder de reescrever livros didáticos inteiros. A matéria escura já nos força a reconhecer que o modelo padrão da física de partículas, embora incrivelmente bem-sucedido, está incompleto. Ela aponta para um universo muito mais vasto e complexo do que imaginávamos,
com novos componentes e talvez novas forças. O impacto de sua descoberta seria comparável ao da relatividade ou da mecânica quântica, alterando nossa visão fundamental da realidade. Estamos à beira de uma revolução que pode redefinir as próprias leis que governam o cosmos. Um dos impactos mais imediatos seria a expansão ou modificação do modelo padrão da física de partículas. O modelo padrão descreve todas as partículas elementares conhecidas e suas interações, mas não inclui a matéria escura. A descoberta de uma partícula de matéria escura exigiria a inclusão de um novo campo e de suas interações no modelo padrão. Isso poderia levar a um modelo padrão estendido, que descreveria um conjunto mais completo de constituintes do universo. Essa expansão seria uma grande vitória para a física, mostrando que há mais no universo do que podemos ver. A matéria escura é a pista mais forte para a existência de uma física além do modelo padrão. Além de novas partículas, a matéria escura pode nos levar à descoberta de novas forças fundamentais. Se a matéria escura interage consigo mesma ou com a matéria comum de maneiras além da gravidade e da força fraca, isso implicaria uma força escura. Uma força escura exigiria a existência de novas partículas mediadoras, análogas aos fótons para a força eletromagnética. Essa descoberta seria revolucionária, pois adicionaria uma nova peça fundamental ao nosso entendimento das interações da natureza. Atualmente, conhecemos 4 forças. A matéria escura poderia revelar uma quinta ou até mais. A busca pela matéria escura é também uma busca por novas formas de interação no universo. A compreensão da matéria escura também redefiniria nossa visão da cosmologia e da evolução do universo. Modelos cosmológicos atuais dependem fortemente da matéria escura para explicar a formação de galáxias e a estrutura em larga escala. A descoberta de sua natureza exata permitiria refinar esses modelos com uma precisão sem precedentes. Poderíamos entender melhor como o universo evoluiu desde o Big Bang, como as galáxias cresceram e se agruparam. Isso afetaria nossa compreensão da reionização, da nucleossíntese primordial e até do destino final do universo. A matéria escura é a peça-chave para desvendar a história completa do cosmos. O impacto se estenderia à astrofísica e à formação de estrelas e planetas. A matéria escura forma halos que guiam o colapso do gás para formar galáxias e, dentro delas, estrelas. A distribuição e as propriedades da matéria escura em nosso próprio halo galáctico influenciam a órbita de estrelas e nuvens de gás. Entender a matéria escura pode até mesmo ter implicações para a habitabilidade de planetas, influenciando o ambiente galáctico. Pode haver efeitos sutis da matéria escura que ainda não compreendemos sobre a formação planetária. A matéria escura é um ator invisível, mas poderoso, no drama da formação cósmica. A detecção da matéria escura também teria implicações profundas para a nossa compreensão da gravidade. Embora a gravidade seja a única interação confirmada da matéria escura, alguns modelos alternativos sugerem o contrário. Teorias como a MOND, Modified Newtonian Dynamics, propõem que a gravidade se comporta de forma diferente em escalas galácticas. Se a matéria escura for detectada, isso invalidaria tais modelos, fortalecendo a visão da relatividade geral. Por outro lado, se a detecção direta continuar a falhar, isso poderia forçar uma reavaliação de nossas leis gravitacionais. A matéria escura é um teste de fogo para a nossa compreensão da força mais fundamental do universo. A própria natureza da massa e da energia poderia ser redefinida pela matéria escura. Ela representa uma forma de massa que não interage de forma eletromagnética ou nuclear, desafiando a nossa intuição.
A massa que experimentamos no dia a dia é apenas uma fração do que existe no universo. A matéria escura nos mostra que a massa pode ter uma existência completamente diferente e mais elusiva. Essa revelação nos levaria a pensar sobre as relações entre massa, energia e as leis da física de novas maneiras. A matéria escura é um convite para expandir nossos conceitos mais básicos. Em resumo, a descoberta da matéria escura reescreveria a física, expandindo o modelo padrão de partículas. Ela levaria à descoberta de novas partículas e, potencialmente, de novas forças fundamentais. O impacto seria profundo na cosmologia, refinando nossa compreensão da evolução do universo e formação de galáxias. Afetaria a astrofísica, influenciando a formação de estrelas e planetas, e testaria nossa compreensão da gravidade. A matéria escura é a chave para desvendar a próxima grande revolução científica, redefinindo a própria natureza da realidade. É o grande desafio que aguarda sua solução, com o potencial de transformar tudo o que sabemos. O futuro da busca. Próximos passos na caçada pela matéria escura. A busca pela matéria escura, apesar de décadas de esforços e resultados inconclusivos, está longe de terminar. Pelo contrário, a ausência de detecção direta impulsionou uma fase de intensa inovação e diversificação de estratégias. Os próximos passos nessa caçada cósmica prometem ser ainda mais emocionantes e tecnologicamente avançados. Cientistas estão planejando detectores maiores e mais sensíveis, explorando novas tecnologias e buscando em regimes energéticos diferentes. A crise da detecção não é um impasse, mas um catalisador para a criatividade e o aprofundamento de nossa compreensão. O futuro da busca pela matéria escura é uma fronteira vibrante de exploração científica e engenharia de ponta. Um dos caminhos mais promissores é a escalada dos experimentos de detecção direta de WIMPs. Os detectores de xenônio líquido e germânio, como o Xenon-NT e o Lux-Zeppelin, já são os maiores e mais sensíveis do mundo. No futuro, a comunidade planeja construir detectores ainda maiores, com toneladas de material-alvo. A lógica é simples. Quanto maior o detector, maior a chance de uma rara colisão com uma partícula de matéria escura. Esses experimentos de próxima geração buscarão por WIMPs com interações ainda mais fracas, explorando novos limites de sensibilidade. A colaboração internacional será crucial para construir e operar essas instalações gigantescas. Além das WIMPs, a busca por axions e outras partículas de matéria escura leve está crescendo exponencialmente. Novos experimentos de axions estão sendo desenvolvidos, utilizando campos magnéticos mais fortes e cavidades ressonantes maiores. Eles buscam por sinais de conversão de axions em micro-ondas com uma sensibilidade sem precedentes. Outros projetos exploram a detecção de axions através de oscilações em campos elétricos ou de interações com lasers. Essa diversificação é vital, pois a matéria escura pode ser muito mais leve e elusiva do que os WIMPs pesados. O futuro é a busca em várias frentes, cobrindo uma vasta gama de massas e interações possíveis. A detecção indireta também terá um papel fundamental nos próximos anos, com novos observatórios. Telescópios de raios gama de próxima geração, como o Cherenkov Telescope Array, CTA, terão sensibilidade muito maior. Eles procurarão por excessos de raios gama resultantes da aniquilação ou decaimento de matéria escura em regiões densas. Avanços em telescópios de neutrinos também podem revelar sinais de aniquilação no centro do Sol ou da Terra. Esses observatórios espaciais e terrestres de alta energia fornecerão uma visão complementar à busca direta. Matéria escura pode se revelar não por um toque, mas por um brilho distante de sua autodestruição.
Os aceleradores de partículas continuarão a ser ferramentas importantes na busca pela matéria escura. Atualizações no Grande Colisor de Hadrons, LHC, e futuros colisionadores de maior energia explorarão limites ainda mais distantes. Eles buscarão por energia perdida em colisões ou pela produção direta de partículas mediadoras de forças escuras. Embora o LHC não tenha encontrado a matéria escura, ele continua a refinar os limites de sua possível massa e interações. A próxima geração de aceleradores pode finalmente ter a energia necessária para criar a partícula de matéria escura em laboratório. Essa seria a prova mais definitiva de sua existência. Novas e tecnologias emergentes também estão sendo exploradas para a detecção de matéria escura. Detectores baseados em sensores quânticos, como qubits supercondutores ou atomizadores atômicos, prometem sensibilidade extrema. A detecção de ondas gravitacionais por observatórios como o LIGO e o Virgo pode abrir uma nova janela se a matéria escura as gerar. Experimentos de quinta força também podem revelar interações ultrafracas que poderiam ser assinaturas da matéria escura. A inovação em física de estado sólido, criogenia e detecção de partículas está sendo direcionada para essa busca. O futuro da busca pela matéria escura é um campo fértil para a ciência e a engenharia. A colaboração internacional será cada vez mais crucial para o sucesso da caçada pela matéria escura. Projetos de detectores gigantes exigem recursos e expertise de múltiplos países e instituições. A troca de dados, o desenvolvimento conjunto de teorias e a coordenação de experimentos são essenciais. Essa busca global pela matéria escura é um testemunho da unidade da comunidade científica diante de um grande enigma. É um esforço humano, em larga escala, para desvendar um dos segredos mais profundos do universo. O futuro da busca é um esforço coletivo da humanidade. Apesar dos desafios, a comunidade científica permanece otimista e resiliente. A matéria escura é um problema que vale a pena resolver, pois sua solução transformaria a física. Cada não detecção não é um fracasso, mas uma restrição que nos diz o que a matéria escura não é. Isso ajuda a refinar as teorias e a direcionar a busca para os caminhos mais promissores. A persistência e a criatividade são as armas mais poderosas nessa caçada pelo fantasma do universo. O futuro da busca pela matéria escura é um futuro de descobertas e, eventualmente, de uma nova física. Em resumo, o futuro da busca pela matéria escura envolve a escalada de detectores de WIMPs e a diversificação para axions. A detecção indireta por telescópios de raios gama e neutrinos complementará a busca direta. Aceleradores de partículas continuarão a explorar limites de energia e novas tecnologias quânticas serão usadas. A colaboração internacional é vital para esses projetos de larga escala, e a comunidade permanece otimista. Cada passo nessa caçada nos aproxima de desvendar a natureza desse mistério e de uma nova era na física. O futuro é a chave para finalmente capturar o fantasma cósmico. E assim, encerramos nossa exploração pelo universo invisível da matéria escura, um enigma que molda o próprio tecido do cosmos. Vimos que essa substância misteriosa, que não emite nem interage com a luz, é fundamental para a existência de galáxias e estruturas que conhecemos. Apesar de sua elusividade, a busca pela matéria escura é uma das maiores caçadas científicas, impulsionando a física a novas fronteiras. Ela nos força a expandir nosso modelo padrão e a reescrever nossa compreensão das leis fundamentais do universo. Qual teoria da matéria escura mais te fascina? A dos WIMPs, dos axions ou a ideia de um setor escuro inteiro? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Sua perspectiva é muito valiosa para nós.
Se você se sentiu intrigado e maravilhado com os mistérios cósmicos, por favor, deixe o seu like neste vídeo. Para não perder as próximas explorações e continuar desvendando os segredos do universo, inscreva-se no canal agora. E não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações e ser o primeiro a embarcar em nossas próximas jornadas científicas. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui e que a curiosidade continue a nos guiar pelas maravilhas do cosmos.